E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje vai ser aquela nossa análise corriqueira de American Gods, que infelizmente chegou ao fim da temporada, mas com um episódio muito bom. Já deixo aqui o spoilerzinho da nossa análise, mas bora lá, se inscreve no canal, dá uma curtidinha e bora pro vídeo. Olha, que episódio, senhoras e senhores. Foi com certeza de longe o melhor episódio, pelo menos na minha opinião, da série até o momento. Aconteceu muita coisa? Aconteceu muita coisa. Talvez por isso tenha sido tão bom? Talvez. Mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que a gente vinha acompanhando de vários episódios, de vários prequels de deuses e histórias afins, meio que chegaram ao cume nesse fim de temporada, né? Nesse último episódio. Mas vamos começar pelo começo, que no início do episódio é ali nada mais, nada menos do que umas aranhas andando pelos fios de lã e tecidos e coisas do tipo, e aí você percebe que aos poucos se revela o costureiro Mr. Nancy, ou a Nancy, né? O senhor contador de histórias, cabeça de teia. E por esse detalhe dele contar algumas histórias, eu imaginava que era ele que contava o Come to America. Parece que não é ele só conta algumas histórias, mas não o Bem-vindos aos Estados Unidos. Apesar dessa ser uma história de como os deuses vieram parar nos Estados Unidos. E ele começa a contar uma história, cara, a história de Beowulf, né? Em toda a sua pompa, no seu altar ali. Que a gente descobre mais tarde que era no Iêmen, lá nas Arábias, em alguns países árabes ali, coladinho com a África também. E nessa história ele conta como era na época que a Beowulf era uma rainha, adorada por todos, e até o seu verdadeiro declínio, né? Quando ela chegou aos Estados Unidos e como ela sempre foi caçada pelos homens e pela humanidade que a quis derrubar do trono e coisas do tipo, ou acabar simplesmente com a deusa. E aí lá por 2013, mais ou menos, quando ela já era uma moradora de rua, uma mendiga, chega o Tecnoboy e oferece um acordo pra ela. E o acordo era, ó, eu vou te dar aqui uma espécie de Tinder e você vai ser a controladora disso. E aí seus poderes e coisas do tipo vão voltar. Seja parte do nosso novo mundo. E o Mr. Nancy conta essa história pra dizer a eles que eles precisam de uma rainha e que ele está arrumando, na verdade, o terno pra eles ali, a lá poderoso chefão, como diz o Shadow Moon, pra eles poderem encontrar essa nova rainha. Porque a Nancy lembra que ele matou um dos deuses que pertencia aí ao time dos deuses novos. E no meio disso tudo, o Shadow ainda tá muito chateado, muito bravo ainda com a decapitação do Vulcan, né, na frente dele. E não entendendo porcaria nenhuma do que tá acontecendo. Ele deixa isso muito claro nessa cena. Que ele fala que está com raiva, Odin fala que ele está confuso, ele fala, não, eu não estou confuso, eu estou confuso pra caramba. E saindo dali, eles vão ao encontro dessa nova rainha, deusa, que eles vão encontrar pra recrutar pro time deles. No meio disso tudo, o Shadow Moon tem um sonho muito louco, ao qual eu não faço a menor ideia do que significa, mas tem um monte de caveiras e aquele búfalo, eu acho que é um búfalo, de olhos flamejantes, que sempre aparece durante essa temporada. E um parênteses aqui, como é bonito, né, tudo que vem acontecendo, essa cena do sonho do Shadow Moon, aquelas pequenas areinhas no começo do episódio, tecnicamente muito bem feito, cheio de cores, cores vibrantes, porque são deuses diferentes, são deuses no caso do Mr. Anansi, creio eu que é africano, no caso da Beowulf é uma deusa barra árabe, barra africana, meio misturada ali, né, aquela coisa meio Egito e tal, e você percebe que então tem muitas cores no que eles vestem, tem muitas cores ao redor dele, e como a série também é muito lúdica, como essas cores ajudam você a entrar nesse estado meio louco, meio alucinógeno, que a série tenta passar em vários momentos. Mas seguindo em frente no episódio, eles vão de encontro a Easter, ou a Páscoa, cara. Ou como o Odin gosta de chamar, Ostara, né? Coisa do tipo. Depois de Odin atropelar uns coelhinhos que estavam na estrada, não sei por que motivo, tudo muito estranho nessa parte do episódio. Você entende que é o dia da Páscoa, então é muito colorido, e a casa da Esther, ou da Ostara, é muito colorida, cheio de riqueza, cheio de flores e cor. E quando você vai entrando com o Cheryl pela porta, você percebe também que tem alguns deuses ali, como a mãe de Jesus, creio eu, vários outros Jesus, e açúcar pra caralho, como diz o Odin. Nessa parte, o Mr. Wednesday, o Odin, senhor de mil nomes, que a gente descobre nesse episódio que ele tem mais nome que a Daenerys Targaryen do Game of Thrones, e ele tá contando como é a Páscoa agora, mas que na verdade essa parada de Páscoa tem mais de 12 mil anos de idade, então não é uma coisa muito nova, não.
E na sequência, eles avistam a Ostara, a Esther, a Páscoa, a Rainha do Alvorecer, a Primavera e brilha. Tudo brilha nesse episódio, todo mundo brilha. Lá no começo o Mr. Anansi acende uma luz pra contar uma história. De repente você encontra um Jesus brilhante, que é o Jesus de Nazaré, ao qual o Shadow fala com ele depois. E tá tudo muito lúdico, tudo muito opa, que confuso e colorido. E só nessa parte que o Shadow encontra Jesus e a Ostara, ele fica com cara de bobo umas 2, 3 vezes, pelo menos. E é uma cara de bobo que vai se repetindo em algum momento desse episódio. Outro parênteses aqui, que atriz, hein? É uma atriz com um sorriso o tempo todo. Lembra muito a mídia, né? Aquele sorriso meio falso, aquela coisa meio estranha. E aí, inclusive, quando tem um encontro de meninas lá pro fim do episódio, que eu já chego lá, é muito bom essa dupla interagindo dessas duas atrizes maravilhosas que a série possui. E pra explicar porque tem um monte de Jesus ali na casa da Páscoa, que também é a ressurreição de Jesus Cristo, né, na história de Jesus, Odin fala que cada denominação, cada crença, cada pessoa vê um rosto diferente quando fecha os olhos pra poder rezar, pra poder orar. Então por isso que existem vários Jesus desse tipo. Tem um Jesus árabe, Jesus negão, tem um Jesus Nazaré e vários outros. Numa conversa com a Esther, com a Ostara, Odin a lembra que ela é tão esquecida quanto os velhos deuses. Ela fala, não, muito obrigada, eu sou a Páscoa. Olá. Ele fala, minha querida, eles não oram por você mais. Eles podem fazer muita coisa sem saber que é pra você e até saber o seu nome, mas eles não sabem o que isso significa e eles não rezam mais por você. E ela fica toda sem graça e sem jeito. E na continuidade desse papo, o Odin ele mete o louco depois de ter ofendido alguns Jesuses ali. O Odin mete o louco dizendo que eles mataram Vulcan, né? Ninguém sabe que foi você não, né, Odin? Que fez, né? Decapitou o maluco lá. E ele fala, eles o mataram, ele prometeu lealdade a mim e esses filhos da mãe o mataram depois de ele ter forjado essa lâmina. Ó, maravilhosa. Que tira uma lâmina do nada, assim. Desse tamanho, que porra de espada é essa? E mostra a Ostara que fala, então você tá falando a verdade. Ou ela fica meio vislumbrada com essa espada, com essa lâmina forjada pelo Vulcan. E aí logo depois a gente tem uma cena do Technoboy, né, do cara que tá recrutando a Bill Quills, que na verdade é o chefe dela, porque ele que deu um celular pra ela com o aplicativo que tornou ela deusa de novo. Acho que é isso, vocês entenderam? Eu entendi assim. E ele tá recrutando ela tenta seduzi-lo, ele fala que ele não quer se perder nessa nebulosa vaginal que ela tem aí. E a recruta falando que ela tem que apontar a Summer na direção certa. Ela é muito relutante, tem que aceitar, porque na verdade ele meio que manda nela, né? Você observa isso que no episódio ela não tem muita escolha. E a Lara chega onde Shadow está, finalmente carregando ali o Leprechaun morrendo de frio, e ela observa logo de cara ali aquele monte de Jesus, aceita que eles existem, porque né, se ela é uma dead wife, porque o Jesus não existe, então faz todo sentido. Pegando esse gancho de Jesus mais uma vez no episódio, o Shadow encontra Jesus de Nazaré e meio que fala se ele acredita. Ele fala que ele não acredita em nada, ele é a própria crença, ele não sabe como não acreditar. E o Shadow Moon fala que ele não acredita em nada, essa parte importante do episódio, porque o Shadow ainda é relutante, apesar de estar vendo um monte de coisas estranhas, ele acha que isso é um delírio, que isso é um sonho vívido, como ele fala no episódio. Muito legal, porque dá pra ver como o Shadow tá viajando, ele acha que aquilo ali é tudo uma loucura, ele tá meio que vivendo essa loucura porque ele não sabe como sair dela, mas ele acha que isso não é verdade. E aí a Ostara descobre que tem uma mulher morta na sua festinha, ela vai de encontrar ela, encontra o Leprechaun, ele pede um favorzinho que ela não quer aceitar logo de cara, mas ele fala que ela deve isso a ele e ela vai tentar reviver a Laura. Aí você fala, a Laura vai voltar à vida? Não, porque ela foi morta por um deus e ela não pode desfazer isso. Fuck, a Laura vai ficar morta por um bom tempo, né? Pelo menos mais um ano até a próxima temporada. Tá chegando ali quase no fim do episódio, ao qual chega dançando um criado do Technoboy, aqueles homens sem faces que bateram lá no Shadow Moon no primeiro episódio, pelo menos eu acho que é um daqueles, junto com a mídia maravilhosa, que atriz linda, que atriz simpática, com um rosto muito creepy, que ela tem uma cara muito creepy interpretando esse personagem. Eles chegam todo dançantes, são recebidos por Ostara, e a mídia diz que ela e a Senhora Primavera ali que inventaram esse feriado. Ela não gosta muito disso, né, a Esther, a Primavera, mas fazer o que? Ela tá sob o comando desses deuses novos, então ela meio que aceita. E temos uma cena muito legal nesse episódio, que é literalmente o Leprechaun sendo erguido pelos bagos, não é mesmo? Pela Laura Moon, pela quer saber que Deus que a matou, né? E o Leprechaun acaba falando, porque senão ele teria o saco
meio esmagado, assim. Já não sei como não estava naquele momento. Muito interessante, a Laura é realmente overpower, que zumbi poderoso, imagina se todos os zumbis fossem assim, não é mesmo? E ela descobre que Odin planejou tudo, que o Odin que fez o plano dela do cassino dar errado, que o Odin levou o Shadow Moon pra prisão, que o Odin a matou. Então a gente tem uma incógnita aqui, Shadow Moon é um cara especial ou ele é só mais um cara? Ele é só um cara que tava perdido e é o que o Odin precisava, um descrente que ele quer fazer crer. E chegando no fim do episódio, a mídia começa a questionar a Ostara, a Esther, perguntando se o Odin apareceu por ali. Ela falou que, ele teve por aqui, mas já foi embora. Aquele boneco estranho começa a se multiplicar, meio dançando assim, ele começa a criar vários outros carinhas iguais a ele, de uma forma bem ameaçadora, né, nesse diálogo entre a mídia e a Ostara, que são personagens incríveis, que mulheres estranhas e interessantes, cara. A mídia, ela parece que interpreta meio, sabe, olhando pro nada, meio que sendo... É muito engraçado o jeito que ela interpreta, como o personagem parece que tá acima, sabe, um pouco assim, e ela fica meio com carões e tal, bem interessante, bem bacana. E a Ostara ali com uma mosquinha incomodando ela, fingindo que nada tá acontecendo. Ela começa a ser ameaçada por esse bonequinho que começa a dançar perto dela e tudo começa a ficar muito estranho. E aí Odin chega todo cheio de marra, questionando o que a mídia tá fazendo ali. Tecnoboy também aparece. Há um monte de diálogos entre eles. E aí vem o Mr. World, né, incorporado a um daqueles bonecos dançantes e estranhos que estavam ali. O Mr. World aparece e fala: não comece uma guerra. A gente tem armas, a gente tem poder de fogo e você só tem um monte de martelo, pedras e coisas do tipo. Odin já tá meio de saco cheio, começa a vir uma tempestade toda ali, ao qual dizima aqueles bonecos estranhos que estavam lá, inclusive a incorporação do Mr. World num deles. Mr. Wednesday pergunta para o Shadow se ele tem fé. E o Shadow Moon pergunta quem ele é, cara. Que é isso que tá acontecendo? Então, pela primeira vez, depois de tanto perguntar, o Odin diz 1 bilhão de nomes. Ele fala das armas e coisas que eles possuem, do seu cavalo, dos seus lobos e dos seus corvos, o pensamento e a memória, o Hugin e Munin, como são conhecidos esses corvos de Odin, como eles são chamados, né? Odin era adepto, né, do xamanismo, daquela coisa de sair do seu corpo e a sua alma vagar por aí. E nele fazia isso através do seu pensamento e memória, os seus corvos que andavam por aí ganhando esse conhecimento e trazendo, depois de passar seu tempo aqui, principalmente em Midgard, na Terra, né, porque é onde esses corvos mais ficavam, eles voltavam para Odin para que ele pudesse voltar ao seu corpo. E muitas das vezes, inclusive, Odin tinha medo que esse pensamento e a sua memória não voltassem a ele. Muito foda. E aí, depois desse show-off todo, né, cara, dessa demonstração de poder aí, desse showzinho de raios e coisa do tipo que o Odin fez com o Shadow, pra tentar botar um pouco de fé na cabeça dele, ele fala com a Esther, com a Ostara, pra ela poder demonstrar o seu poder e falar realmente quem ela é. E a Ostara acaba com a primavera, velho. Ela seca as folhas, as flores, e parece que ela acaba com o alvorecer e com a prosperidade das pessoas, né? Porque a Páscoa tem a ver, parece, com uma certa colheita e uma certa fome, digamos assim. Então, se não há prosperidade para a colheita vingar, as pessoas passarão fome. Ou, se a gente pode resumir isso de uma outra maneira, a prosperidade dessas pessoas foi aí para água abaixo. E que a prosperidade ou a primavera só irá retornar quando elas rezarem por isso. Muito foda essa deusa também, muito mais impactante e importante do que eu pensava que fosse, né? Do que aquela carinha bonitinha escondia. Posso estar errado também, diz aí nos comentários o que você acha sobre essa deusa. Eu realmente achei que ela... É a Páscoa, ok, mais uma deusa e tal, mas ela é mais forte do que parece, nego. E por isso, tanto a mídia, Tecnoboy e Mr. World ela queriam, quanto o Odin e os velhos deuses também. Ela realmente é importante para os planos de Odin. Odin pergunta, depois disso tudo, dessa demonstração overpower de todos esses deuses, se ele acredita. E Shadow fala que sim. E Odin pergunta, em que você acredita? E o Shadow fala, em tudo. Com aquela puta cara de bobo que ele tá, com os olhinhos brilhando, lacrimejando, como se tivesse visto algo transcendental. Tudo bem, foi, né? Foi algo meio estranho, miraculoso e de fora desse mundo. E aí você vê que o Odin fica todo felizão, pelo menos até a Laura chegar e interromper ali aquela palhaçada toda que tava acontecendo. E ela fala assim, você quer falar
falar com meu marido, tem que falar comigo aqui, rapaz. Eu que mando aqui nesse carinha aqui, nessa porra toda. E o Shadow olha pra ela com aquela cara de bobo que ele tem, o episódio vai acabando. Mas antes, a gente precisa falar ainda que a Bill Quills está indo pra Wisconsin, que pelo que eu me lembre, até agora é onde aqueles deuses que estão sendo recrutados pelo Odin, os velhos deuses, ou pelo menos o que são adeptos a essa ideia que os velhos deuses são, num hotel lá em Wisconsin, que mais ou menos é onde Odin fala lá pelo meio desse episódio que ele é a próxima parada deles. Então tem muita coisa pra acontecer ainda, já tem muita coisa pra próxima temporada, provavelmente a gente vai ver essa reunião de novos deuses na nova temporada, infelizmente só o ano que vem. E galera, pra resumir, eu sei que esse vídeo ficou gigantesco, vai dar um trabalho do caramba, provavelmente vai sair tarde, eu peço desculpa por isso, mas por favor aí, compartilha esse vídeo, curte, comenta aí, vamos colocar nossas teorias aqui embaixo, me segue nas redes sociais que estão na descrição pra gente trocar uma ideia, principalmente Twitter e o Instagram, que é o que eu uso mais, Facebook também tá aí, se você quiser trocar uma ideia comigo lá. Vamos trocar ideia sobre o que foi essa temporada, sobre o que foi esse episódio, pra mim um dos melhores episódios da temporada, a série fechou de uma maneira muito boa, muito épica, não explicou tudo, tem muita coisa ainda que ela deixou para a próxima temporada, a gente tem muita coisa para descobrir, para aprender com os deuses americanos. Esse não vai ser meu último vídeo sobre a série, provavelmente na quinta-feira vai sair a minha crítica, o que eu achei realmente da temporada. Se você não sabe, o canal aqui é de crítica e análises de cinema, série, coisa do tipo. Me desculpe se muitas vezes o vídeo foi só um resumo do episódio, uma pequena conversa do que eu achei sobre ele, me dê dicas aí embaixo que eu posso melhorar, sempre leio os comentários, sempre respondo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada nossa, fique ligado no canal, sempre entre aqui, ative os sininhos, porque vai ter coisas novas de American Gods, não vai ser com a frequência que vinha acontecendo, né, mas realmente vai ter outras coisas, outros vídeos, fiquem ligados, beijo na bunda, essa jornada foi muito louca e muito crazy, ainda não acabou, mas a gente se vê, até o próximo vídeo, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar e tchau!